Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Esse é o canal Resistentes. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. São 19 horas e 12 minutos. Eu peço desculpas aqui pelo pequeno atraso, mas só para a gente ajustar aí a chegada das convidadas ilustres. Agradeço a todas e a todos que vão nos assistir, que irão nos assistir depois. E é uma honra e uma enorme alegria receber mais uma vez a nossa querida companheira, colaboradora, já posso dizer assim, do canal Resistentes, Luna Zaratini, que fala de São Paulo. Tudo bem, Luna? Oi, tudo bem, Edu? Tudo certo por aqui? Também dá uma boa noite a quem está assistindo a gente no canal, todos os resistentes, e também dá uma boa noite para minhas companheiras, a Duda e a Vitória, que eu tenho muito orgulho de militar junto, de estar junto aí na luta. Então, Isso uma boa aí. noite para todo mundo. Isso aí. A Duda e a Vitória. A Duda fala de Ribeirão Preto, a Vitória fala de São Vicente, né, Vitória? E elas são companheiras aí de muita luta da Luna Zaratini. A Luna que convidou a Duda e a Vitória a participarem desse bate-papo. Elas são militantes do MPJ em Disparada, que é o Movimento Popular da Juventude, né, para transformar, politizar a juventude, trazer a juventude para a luta de transformação social, né? Vou fazer um resumo breve aqui. Aluno, o pessoal já conhece, aluno é comentarista do 247, esteve hoje lá no Giro brilhando, como de praxe, e é uma alegria, volto a dizer, enorme estar não só com ela aqui, mas também pela primeira vez agora, pela primeira vez de muitas, com a Duda e com a Vitória. A Luna sugeriu, pessoal, que a gente centrasse, tivesse um norte no nosso bate-papo, que fosse segurança pública, mas isso, claro, envolvendo. Isso hoje no Brasil envolve muitas discussões, pautas muito importantes, pautas identitárias também são envolvidas por esse tema, política de governo. Aqui no Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro, infelizmente, temos a política de abate do governador do Estado. Então, eu quero começar com vocês, rolar a bola para vocês, que hoje o ministro da Justiça deu uma entrevista na Folha de São Paulo. Eu queria que vocês comentassem a entrevista do Sérgio Moro e também eu já quero lançar uma bola, uma bomba aí no colo de vocês. O que vocês acharam, por falar no ministro da Justiça, daquela escultura que ele não só ganhou, com a face dele moldada com balas, bala de, obviamente, de arma, né? E não só recebeu, como fez questão de tirar foto e de exibir em suas redes sociais. Luna, passo a bola para você ir debatendo aí com a Duda e com a Vitória. Fica à vontade, querida. Bom, primeiro eu acho que as meninas podem se apresentar, dar um oizinho aqui para todo mundo ver a cara delas, e aí acho que a gente começa esse bate-papo. Estou um pouco, assim, nervosa, porque é a primeira vez que eu vou estar coordenando o canal, assim. Normalmente eu estou aqui só de um outro canto, agora estou de outro ângulo. Agradecer também o Edu por essa oportunidade, mas queria que a Vitória e a Duda só se apresentassem rapidamente para a gente começar esse canal aqui, esse papo resistente aqui. Pode aí falar, pode se apresentar, Duda, depois a Vitória. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Duda. Eu queria muito agradecer o Edu por estar nesse espaço e pela Luna por ter me convidado. Queria dar uma boa noite para todo mundo e uma boa noite para Ribeirão Preto, que é de onde eu falo. Assim, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada. Fala aí, Vi. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Vitória. Quero agradecer pelo convite também, nesse espaço. E também a gente está discutindo nesse tema que é tão importante, segurança pública. Isso. Muito obrigada pelo convite. Ô, Vitória, o seu som tá dando uma interferência aí. A tua conexão tá pelo menos para mim, eu não sei se a Luna e a Duda ouviram bem. Eu não ouvi muito. O som da Vitória ficou um pouco ruim, acho que ela pode dar uma olhada quando a gente começar, mas para todo mundo entender, a Vitória está falando de São Vicente, também em São Paulo, na nossa Baixada, né? Enfim, a Vitória acabou também de se formar na Unifesp, na área da saúde, a Duda está fazendo direito lá em Ribeirão Preto. Bom,
acho que primeiro, só para começar esse bate-papo, acho que as meninas podem também colocar um pouco de como a gente tem visto isso, como um movimento político de juventude, que nem o Edu colocou, nós somos militantes do MPJ em Disparada, que é o Movimento Popular de Juventude em Disparada, que é um coletivo político nacional. Aqui a gente está falando com representantes de São Paulo, mas também podemos aí trazer todo mundo do Brasil, inclusive seus amigos cariocas, Edu. E aí, um pouco sobre esse tema. Hoje o Moro deu uma entrevista na Folha, não sei quem conseguiu ler, uma entrevista com o tom e a cara do Moro, né? Bem arrogante, respondendo muito seco perguntas sobre, por exemplo, o Intercept. Então, toda vez que a Folha dava uma alfinetada, ele falava, vocês ainda estão enchendo o saco com isso e tal. Então, uma coisa meio soberba. Mas acho que o Moro teve um negócio que ele saiu no Datafolha como o ministro com mais popularidade, até mais popularidade que o Bolsonaro. E ele tem um discurso bem autoritário e de tentativa de transformação mesmo, assim, de como se dá essa busca, né, do poder judiciário, essa transformação. Então, ele ontem ou hoje passou no Senado o pacote anticrime do Moro. Por mais que tenha passado com algumas derrotas, esse pacote ele também transforma a forma do Estado ver, né, a segurança pública e como o Estado vê a segurança pública. Não vê a segurança pública como uma forma da gente tá protegendo o cidadão, né? Vê uma forma de perseguição a um tipo de cidadão, a um grupo de pessoas muito bem caracterizado, com recorte de classe, um recorte de gênero, um recorte de raça. E a gente viu essa semana um caso muito triste, que foi o caso de Paraisópolis, assim, que realmente é revoltante o que aconteceu. 9 jovens que foram mortos numa ação da polícia, num baile funk, e que a gente se pergunta para onde a gente está caminhando, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, sobre esse negócio da cara do Moro em bala, isso, é o projeto, quem está apoiando o Bolsonaro, né? A bancada da bala, né? Da bala, do boi, e a elite. Então, é algo que realmente assusta, assim. Mas queria que as meninas também comentassem um pouco. Acho que teve um outro caso aqui em São Paulo do Ricoy, que foi um supermercado, isso foi um segurança particular que torturou um menino que roubou uma barra de chocolate, que é uma coisa assim totalmente fora da curva, assim, de uma maneira assustadora também. E também tem a Ágata no Rio de Janeiro, a Marielle, e aí são quantas, né? Tantas pessoas, né, que a gente pode citar aqui. Mas queria que a Duda ou a Vitória comentassem um pouco também do que elas acharam desses casos, que eu acho que é algo que pega muito para a gente da juventude, assim, que enfim, é uma coisa que a gente até debateu mais cedo lá no 247, como que a falta de cultura, lazer, entretenimento também tem muito a ver com o debate de segurança pública, que, na verdade, o que tem a ver, né, do funk, não tem a ver com segurança pública, né? Tem a ver com a gente respeitar diferentes culturas e expressões, né? Mas fala aí, acho que pode ser a Duda ou a Vitória, tanto faz. Não só isso, mas... Pode falar, Vitória. Vai aí, Vi. Posso? Então, gente, isso é muito importante. A gente apresentar Vitória, desculpa te interromper. O seu som continua picotando bastante. Vitória, desculpa te interromper. Posso te dar uma sugestão? Se você souber, sai da conversa e entra por aquele mesmo link de novo. Vamos ver se é questão da tua conexão de entrada aí. Se você puder sair e voltar. Mas já pode. Pode ser? Eu acho que enquanto isso eu posso ir comentando, então. Vai lá, Duda, por favor. O que a gente tem que entender é que esses casos, além deles serem inúmeros, eles, justamente por causa disso, eles não são casos isolados. O caso da favela de Paraisópolis é algo que acontece todos os dias no Brasil inteiro. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem um caso que foi muito marcante, que foi da Luana Barbosa dos Reis,
que era militante, lésbica, favelada daqui de Ribeirão, e ela foi espancada por policiais. E até hoje não se tem andamento no processo dela. Então, não só a existência desse caso, mas a impunidade deles, de quando existe realmente um abuso da força policial. Além de... Isso é um reflexo das políticas dos próprios estados brasileiros, né? Porque você vê alguns dados de porcentagem de homicídios, quantos desses homicídios são reflexos de violência policial, e hoje a gente chega a assustadores, 20% dos homicídios no estado de São Paulo são devido à repressão policial, que é um absurdo, e no Rio de Janeiro você vê em 23%, quando a média assim, do Brasil é em 11%. Então você vê que as políticas e até mesmo o estímulo, né, como você pode ver pelo tweet do Dória no começo do ano, falando que o policial agora ia atirar para matar, como isso tem um reflexo real na sociedade. E a outra coisa é que isso não está vinculado, assim, a gente vem uma queda histórica, né, nessa década de queda de criminalidade, mas isso não está vinculado aos estados que têm maior repressão policial. Muito pelo contrário, a maior parte dos estados que têm maior repressão policial tem também maiores taxas de criminalidade. Então, assim, a queda de homicídios não está vinculada ao aumento da repressão policial. Isso é um dado falho. Uma coisa que eu queria comentar disso da Duda é que... Acho que entrou agora, a Vitória. Vamos lá, vamos testar, Vi. Fala aí. Está ouvindo a gente? Você conseguiu sair completamente do Zoom, não? Oi, Vi. Você conseguiu sair? Tenta sair, ó. Você passa o cursor na barra de baixo, vai aparecer End Meeting, alguma coisa assim, que aí você clica ali e você sai da conversa. Sai do Zoom. Depois você vai lá no WhatsApp, eu não sei como você entrou. Você clica no convite de novo e eu te coloco para dentro da sala. Vamos ver se você saindo completamente vai melhorar. Isso. Oi, fala aí agora. Pronto. Ela vai sair agora ou não? Não, eu acho melhor ela sair completamente. Também acho. Aí ela entra no convite de novo e eu te coloco para dentro da sala de novo, Vitória. Pode ser. Foi. Fala foi? Aí. Não, acho que uma coisa que a Duda traz também, e que eu acho que são uma outra faceta, né? Que a polícia, né, militar no nosso país é conhecida como a polícia que mais mata, mas a que também mais morre. Eu acho que essa é uma frase que virou até jargão, porque muito quando a gente faz o debate de segurança pública, a direita, enfim, opiniões conservadoras querem dizer que a gente quer matar os policiais, que a gente quer culpabilizar o policial, o trabalhador que está lá, etc. E eu acho que não é essa a visão da esquerda. A nossa visão é que existe uma cultura, que é isso que a Duda está colocando e coloca muito bem. Existe uma cultura que constitui essas instituições, né? Então, não é à toa que essa busca pela repressão e não tem esse retorno. Então, a Duda traz um dado também excelente, assim. Os estados que têm mais repressão não necessariamente são os que mais combateram a criminalidade, porque repressão não tem a ver com o combate da violência. Então, que projeto de segurança pública que o Estado brasileiro, os governos têm feito, assim? E quem eles querem atingir? Quem que eles querem atacar? Então, acho que o caso de Paraisópolis, como todos os outros casos, dizem um pouco sobre qual é o inimigo, né? Escolhe um inimigo que ele precisa criminalizar, que ele precisa ter uma cultura do ódio, que ele precisa atingir, que ele precisa atacar, que ele precisa exterminar. E assim, e a gente sabe que não é, que o inimigo não é o funk, o inimigo não é o pobre, o inimigo não é o negro, só que o Estado escolhe um inimigo para ele poder, de fato, é uma política de extermínio, por isso que a gente fala da extermínio da juventude, assim. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo de governo Bolsonaro, porque precisa dessa política do medo, né?
Então, precisa dessa política do ódio. Então, não é à toa que símbolos como arminhas, de simbolizar o Moro, tudo isso vem sendo buscado e né, de fato, preso. Eu acho que o movimento estudantil, a juventude tem dado resposta por atos, por meio de denúncias sobre esse caso. Então, por exemplo, esse caso que a Duda colocou, quantos não acontecem todos os dias, a todo momento, assim? Eu acho que é papel mesmo da juventude da gente, né, poder falar sobre isso, poder colocar sobre isso, né, Duda? Eu não sei também como que está aí o debate sobre lazer, sobre estar, viver, conviver, porque eu acho que na universidade a gente até tem um espaço que a gente consiga isso, e olhe lá também, mas eu acho que a gente ainda consegue ter acesso a esses espaços de lazer e entretenimento, mas acho que uma parcela da juventude tem isso negado e consegue fazer de alguma forma, mas isso precisa ser reprimido, entendeu? Então, uma coisa que fizeram bastante, falaram bastante aqui em São Paulo a Rua do Mackenzie, por exemplo, que tem festa todo final de semestre, que tem festa toda sexta-feira, que tem drogas, que tem funk, que tem tudo, não tem repressão, é permitida, é escoltada pela polícia. Paraisópolis, não. Então, acho que seria legal a gente comentar um pouco disso, assim, do que a gente está achando, assim, desse governo Bolsonaro, mas também do Dória, do Witzel, e como a juventude consegue e traz novas formas, né? Porque eu acho que existe uma resistência nesse sentido, né? Manter os bailes funks, teve um baile funk depois, né, de Paraisópolis, teve um minuto de silêncio lá, enfim. Acho que seria legal se a Duda pudesse comentar. Espero que a Vitória volte logo. Não, claro, deixa eu só dar uma passada, Duda, aqui Fala. pelo chat. Boa. O Rogério Matu, que é nosso companheiro, também tem um belíssimo canal, faz um ótimo trabalho na rua. Eu convido a vocês que se inscrevam lá no canal dele, dando boa noite. O Evandro Aringoni, aqui de Paulo de Fronten, do Rio de Janeiro. Poder da Empatia. A aluna estava no 247 hoje, eu já comentei. Beth Guel, de Brasília, nossa querida companheira aqui. Boa noite, pessoal. Estou de volta. Que maravilha, essas mulheres maravilhosas. Estamos juntos e vamos resistir. Josi Negreiros, boa noite todas e todos. Raquel, boa noite, galera. Boa noite, Lula e convidadas. Beth de Brasília, Vitória seu som está travando. Bom, a gente já comentou aqui. Divulguem as redes do movimento para a gente poder compartilhar. A Beth de Brasília está pedindo. Eu já passo a bola para vocês divulgarem. O Isel Pinheiro, lá direto do Baita do Chão Alegrete, meu querido amigo, está por aqui. Luciano Escobar, nossa colaboradora também. Evandro Maringoni, Moro, um político que se travestiu de juiz. Moro é um travesti do mal, exatamente. A Luciana Escobar quer fazer uma pergunta para vocês. Luna, o que vocês jovens estão planejando para conquistar o terço de eleitores que não apoiam Bolsonaro, mas também não votaram no PT? Ministério da Laranja está por aqui. Josi Negreiros, eu já falei, mas ela comenta, no Rio Grande do Sul a repressão policial é violenta. Até no governo Tarso Genro não pouparam ninguém. Numa manifestação de estudantes, jogaram os cavalos para cima da gurizada. Expressão típica dos gaúchos aqui. Felipe Brasil está aqui dando boa noite. Ângela Sadoc, minha querida amiga aqui do Rio de Janeiro, está por aqui também. Eu quero botar uma pimenta nessa jogada aí, antes de passar para a Duda. O que é incrível é que, primeiro, a gente assistiu uma campanha eleitoral em que o candidato a presidente, o favorito, né, a partir de determinado momento, fazia arminha com a mão. Quer dizer, ele dava uma mensagem clara da sua apologia pela violência e, pior, né, pela sua recusa ao diálogo. Né? Quem mostra a arminha com a mão é porque está se recusando completamente a ter qualquer diálogo. Diálogo, obviamente, com alguém que pensa diferente dele. E isso gerou uma política de segurança pública, uma política de Estado. Né? E eu fico indignado quando, por exemplo, o Moro recebe a escultura que recebeu e ninguém... Quer dizer, algumas pessoas entram nas redes sociais para se indignar e vêm outras pessoas malhando. A questão de Paraisópolis. Mas só tem bandido dançando funk. Quer dizer, a gente está chegando num momento de fascismo permeando. Não é só o Bolsonaro, o Witzel, um extrato grande da nossa sociedade que está se revelando, que é lamentável, né? Profundamente lamentável. E só botar, eu queria jogar também mais uma reflexão para nós. Quem é o policial militar hoje? Né? É o cara que tem, sei lá, 25 anos, 30 anos, normalmente
também morador de comunidade, possivelmente nascido na comunidade, ou seja, ele conviveu desde sempre com essa violência. Então, quando ele tem o poder na mão, com o seu chefe fazendo apologia, incentivando a violência, ele tem tudo para transformar aquele poder dele num poder de repressão violenta também. Então, a gente vê no Rio de Janeiro, eu não lembro se chegou em agosto ou setembro, mais de 1.500 pessoas mortas pela polícia neste ano até agosto ou setembro. No Rio de Janeiro morrem por dia 5 pessoas. Tem guerras no Oriente Médio que não matam como matam aqui. Então, eu queria jogar um pouquinho desses dados aí para vocês, para a gente continuar. Vai lá, Luna, Duda, quem quiser assumir. Duda. Bom, alguns pontos que eu queria comentar. Primeiro, respondendo a pergunta, é uma pergunta muito difícil da moça que comentou. É muito difícil a gente falar em como que a gente vai conquistar realmente esse 1/3, mas eu acredito muito em se manter um debate de qualidade, porque o que aconteceu, e que aí vai de link à próxima questão, o que aconteceu é que se transformou o debate em puramente emocional. Ele não é mais um debate qualificado, não se vê mais dados. Portanto, que quando se pega para analisar dados, igual o dado que eu trouxe do Anuário da Violência, você consegue desmistificar muitas das próprias propostas do Bolsonaro. Então, assim, o que eu proponho é realmente manter um diálogo franco e criar mais espaços, assim como esse espaço aqui hoje, um espaço de debate do canal Resistentes. Esse trabalho é uma iniciativa muito boa e que, enfim, tem que se manter e que tem que ser multiplicada, porque é um absurdo você ter um presidente que é símbolo de, que, enfim, estimula a violência, e também uma lógica militar de guerra, que, enfim, é realmente isso, é transformar o cidadão em inimigo. Não é proteger o cidadão, não é proteger a cidadania. Por isso que não se faz debates mais de acesso à cultura na comunidade. Não se faz nenhum debate sobre essas populações. É realmente o extermínio e colocar essa população em uma posição de inimigo. E isso é muito complicado. E você vê que essa lógica ela tenta ser expandida para outros setores. O pensamento, por exemplo, na questão da militarização das escolas públicas. A militarização das escolas públicas que foi proposta para diversos estados, inclusive várias escolas que não tiveram projeto implementado, mas votaram para que houvesse a militarização. Um projeto que era completamente vago, vazio, e que simplesmente colocava pessoas, militares, né, no caso, que não têm formação em gestão educacional, para gerir uma escola. Então, é um absurdo também pensar nisso, na formação básica das pessoas, a primeira infância delas, o ensino fundamental, que vai tornar cidadãos. A gente quer cidadãos, a gente não quer pessoas que simplesmente vão bater continência, a gente quer pessoas qualificadas, que vão conseguir fazer um debate, ter um senso crítico. Então, é muito além disso. E, enfim, é muito complicado. Não sei como vamos conquistar esse 1/3 da população. Inclusive, eu acredito que a gente sofreu uma derrota estratégica, não só uma derrota eleitoral, né? Que a esquerda sofreu realmente uma derrota estratégica que vai levar um tempo para a gente se recuperar. Mas eu acredito que esse processo é aos poucos e, enfim, já se vê uma melhora. Eu gosto muito de panfletar e desde das eleições, desde o primeiro turno, se tornou muito mais fácil panfletar, se tornou muito mais fácil conversar com as pessoas, porque elas viram que esse projeto neoliberal não combina também com a realidade delas, elas não vivenciaram o que tinha sido prometido, uma melhora econômica, um bem-estar, ou enfim, um aumento real da segurança. Isso não aconteceu, as propostas eram furadas, justamente porque elas eram puramente emocionais. Elas não eram fundadas em dados, elas não eram fundamentadas, elas não tinham um plano lógico. Elas simplesmente existiam e, enfim, foram compradas, mas as pessoas percebem que, de fato, que não está dando certo o governo, entendeu?
Não, isso aí, ô Duda. Vamos testar agora o som da Vitória. Vitória, eu vou abrir teu som aqui. Vamos lá, que alguma hora a gente acerta. Fica tranquila. Primeira coisa é ficar tranquila. Diz aí, Vitória, fala aí. Oi, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, melhorou, melhorou. Vamos Tá lá, a bom? palavra é sua, Vitória. Gasta aí o tempo. Tá bom, então, gente, eu queria comentar um pouco, né, sobre o massacre de Paraisópolis, o que aconteceu. E eu acho que é importante a gente ressaltar que isso não foi um acidente, não foi um acaso, não foi porque isso é um caso à parte que aconteceu, não. Isso acontece todos os dias em várias periferias de todo o Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo, né? Isso que aconteceu foi uma ação programada da polícia que foi encomendada pelo estado, né? Por esse estado que está aí, pelo governo de João Dória, que acha que tem que tratar a população mais pobre dessa forma, na bala, no tiro. E, assim, é nessa população, né, que mora nas periferias, que não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso à saúde e que não tem acesso a nada. Essas pessoas, elas tentam se organizar, né, entre elas, não tem também um espaço de lazer, e aí elas tentam se organizar. E aí elas formam saraus, rimas de rap, né? Batalhas de rap, batalhas de rimas, tenta fazer o seu lazer. E aí vem o Estado, né, com a sua mão bem punitória, para punir mesmo, e fala que não, que nem o direito a lazer essas pessoas que moram na periferia têm. E é isso que a gente está falando, né? E o que aconteceu em Paraisópolis é muito grave, porque a gente está falando de jovens, sabe? Jovens assim como nós, como eu, como a Luna, como a Duda, que tem sonhos, tem aspirações, que desejam um futuro melhor e simplesmente suas vidas foram perdidas, sabe? Foram tiradas por um Estado que acha que essas pessoas que moram na periferia não têm direito de sonhar, né? E isso é uma coisa que a gente vê só que acontece nas periferias. Isso, por exemplo, não acontece numa rave de pessoas ricas, né? Que a gente sabe que também lá dentro rola as mesmas coisas que rolam nos bailes funks das periferias. E você não vê policial entrando lá para procurar um infrator porque cometeu alguma coisa, então vamos jogar bombas de efeito Moraes, vamos jogar spray de pimenta no povo. Isso não acontece. Então, o que a gente vê é uma desigualdade, né? Uma desigualdade e que eles tentam eliminar essa população a qualquer custo. Vitória, desculpa te interromper. Ainda bem que você conseguiu voltar, hein? Adorei o seu comentário, adorei o comentário da Duda. Eu só tenho a agradecer a Luna por trazê-las aqui. Eu tenho que passar no chat, pessoal. De vez em quando eu vou ter que interromper e já peço desculpas. O Rogério Matuca, vocês consideram que alguma investigação séria em curso, realmente acerca do assassinato da Marielle, da miríade de indícios de envolvimento dos Bolsonaro nisso? Está perguntando a vocês. Matheus de Almeida, que é integrante do canal. Edu, pede para a Luna e para as meninas trazer a Letícia Chagas, primeira mulher negra a assumir a presidência do Diretório Acadêmico do Largo de São Francisco. Olha, ele está sugerindo para que vocês tragam aqui para entrevistar conosco a Letícia Chagas. Eu não sei se vocês conhecem. Conheço. Aqui a sugestão. A Josi Negreiros, a Beth Brasília fez um superchat, agradeço muito o seu carinho, Beth. Vendo essas jovens com meus mais de meio século, sinto que o mundo ainda tem jeito, que elas tenham muito sucesso em suas vidas pessoais e profissionais. Ela fez um outro superchat, Edu e equipe do canal, gratidão a todos vocês. Nós é que somos muito gratos a você, Beth, e ao pessoal que está aqui hoje conosco, a Luna, a Duda e a Vitória. Evandro Aringoni, estamos em guerra. Zé Ninguém. Abençoadas sejam sempre, a verdade nos libertará. Gratidão e honra. Luna, o povo te ama e agradece pelo valor social do trabalho e da livre iniciativa de vocês. Muito obrigado por tudo e por todas vocês. A Beth de Brasília está dizendo que o canal é que dá um pouco de alento a ela. Eu agradeço mais uma vez, Beth. A Josi Negreiro.
Muitos jovens estão sendo cooptados com a falácia de combate à corrupção e combate ao comunismo. Em Porto Alegre, eles saem do colégio militar com uma lavagem cerebral assustadora. Josi Negreiros ainda complementa. Muito lindas essas meninas. O Bruno aqui do canal. Vendo essa juventude guerreira, só posso dizer uma coisa. Há esperança, a vitória será nossa. Eu também acho, Bruno. Deixa eu ver mais alguém aqui. Bom, tem vários comentários. O José Anchieta chegou agora. Esse governo não vai reduzir a violência nem o desemprego. A extrema-direita chegará derrotada em 2022, mas enquanto Lula for uma liderança influente e o PT eleitoralmente forte, o Brasil mudará. Meu Deus! Realmente. Bom, vai lá, Luna. A bola está contigo. Gente, assim, primeiro, sempre agradecer o carinho, algo que eu já comentei aqui quando a gente estava conversando, eu e Edu, que acho que é a comunidade mesmo dos resistentes, do 247, de todos os programas, é uma comunidade que emana muito carinho, assim, muita atenção, muita troca. Eu também aprendo muito, muito, e isso que é o mais legal, aqui a gente está fazendo um programa que envolve todo mundo, então não tem telespectador e quem está falando, tem todo mundo, na verdade, que está construindo essa comunicação. E aí aqui a gente só está sendo mais facilitadora, está mais comentando sobre isso, tentando trazer um pouco do acúmulo que a gente vive. E, enfim, muitos temas que surgiram. Inclusive, queria agradecer a Beth, porque ela fala que ela está mais de meio século, sei lá, que ela está mais velha, mas se não fosse Betes e as gerações anteriores, a gente não estaria aqui. Então, acho que a juventude tem só a agradecer a quem já passou pela juventude, já construiu o Brasil, já tornou o Brasil uma democracia, e que sem essas pessoas, hoje, a gente não seria nada. Então, eu acho que o mais legal da gente entender isso é a transição geracional, que ela é feita por isso, já lutaram antes de nós e nós vamos continuar lutando. Então, acho que isso é o mais bonito, assim, da política e da gente conseguir ter uma militância e seguir aí na luta do dia a dia. Mas comentando sobre os temas, acho que, primeiro, tem algo muito complicado, assim, na questão de segurança pública, porque existe essa mudança. Então, a militarização da polícia, que é o que a gente está comentando, é algo ostensivo, é para matar, é para exterminar, é para eliminar, e não é para ter uma segurança, né, como é o nome, né, de segurança pública. De fato, manter os cidadãos bem, né, e bem seguros e tudo mais. Hoje a gente não tem essa segurança nem esse sentimento. E a gente também já comentou na outra vez de que esse programa político do Bolsonaro, então, de aumento do desemprego, de retirada de direitos, de corte nos serviços públicos, então, além de tudo, além de ser violento, ataca a educação, ataca a cultura, ataca a saúde. Então, tudo isso precisa ter um aparato repressivo. Então, na verdade, a gente precisa ter muita atenção sobre isso. Quando a gente tem uma vereadora, como a Marielle Franco, uma vereadora negra, LGBT, que lutava pelas causas sociais, que fazia isso a vida dela e que foi morta e não tem esclarecida a morte dela, a gente não está vivendo numa democracia. E o Moro, hoje, na Folha, comentou que a gente vive numa democracia consolidada. E eu queria saber que democracia é essa que ele está falando, porque não é a democracia que a gente vê nas periferias, com a juventude negra. Acho que a Vitória coloca muito bem algo que, enfim, ela sabe como que não tem espaço de lazer, não tem espaços para a juventude estar, viver, não consegue acessar isso. Então, como a gente quer garantir que a gente tenha condições de vida adequadas? E eu acho que o caminho do Bolsonaro é totalmente na contramão, assim. E acho que é isso, a gente precisa disputar a sociedade para mostrar que arma não é solução, de que mais violência não é solução, e de que a gente está caminhando, esse projeto do Bolsonaro, ele é todo engendrado, ele não tem nada de doido no Bolsonaro, não tem nada de louco, é tudo bem calculado. Isso que eu queria comentar, que o projeto de segurança pública dele não é isolado das outras, da política econômica, da política externa. O Bolsonaro, ele culmina tudo isso. Então, esse autoritarismo, esse conservadorismo é necessário para a gente ter pessoas em caixinhas que não pensem, ter pessoas que tenham medo de falar, medo de agir. Então, não é nada à toa, não é nada excepcional. Isso que eu queria comentar,
que me veio à tona quando a gente estava lendo os comentários também. Mas só agradecer esses comentários ótimos. Enfim, passo aí a bola para a Vitória, para a Duda. Eu acho que a gente tem que comentar tudo isso. Quem vai? Duda, vai? Posso ir? Uma das coisas que eu queria, que, enfim, veio de um dos comentários é sobre se é sério ou não alguma dessas investigações. Isso. Eu tenho uma grande dificuldade em acreditar que essas investigações de fato são sérias, até pela taxa de casos que são realmente resolvidos desses homicídios, enfim. Quantos casos só caem na excludente de licitude? Mas ele era policial, estava no exercício do dever legal dele, então nem são casos que são levados a sério na maior parte das vezes. E a gente vê, né, até no próprio caso da Marielle, como que o testemunho do porteiro não é levado a sério, mas quando o testemunho do porteiro é contra o Lula, ele é levado a sério, mas contra o Bolsonaro não é. Então, você vê também uma grande imparcialidade dentro de todos esses casos. Além disso, voltando para realmente a criminalização da população negra, e não só da população negra, mas também da população LGBT, ainda quando a gente fala de criminalização da população negra, a gente tem mais dados. Mas agora, da população LGBT, não se tem. A maior parte das delegacias, hoje em dia, nem registra se aquela vítima era ou não lésbica, bi, gay. E o que é muito importante, porque em determinados casos, um homicídio seria, na verdade, um feminicídio. Enfim, se a vítima era trans, ou dentre outros casos, pode ser um agravante, simplesmente por ter ocorrido. O STF teve um julgamento agora que ele considerou como motivo torpe ser contra LGBTs. Você vê que só 10 estados do Brasil registram esse tipo de ocorrência. Então também tem um grande descaso, e a gente não consegue nem realizar um debate, nem ter noção do quanto que a população LGBT foi afetada por esse tipo de medida, porque a gente não tem a produção de dados que, enfim, consigam tornar esse debate minimamente qualificado. Apesar de a gente sentir na pele todos os dias e da gente saber que aumentou muito a violência contra essa população, tem um desinteresse público na produção disso e na análise dessa situação. Não, enfim, era só isso que eu queria. Não, perfeito, Duda. Deixa eu só intervir aqui para ler mais alguns comentários. Você tocou num ponto importante, quer dizer, 8% dos homicídios no Brasil são resolvidos, chegam a uma solução. 8%. Você imagina envolvendo, muito provavelmente, uma questão política tão intrincada, né, no seu bojo, na sua preparação, talvez, na sua execução, quem sabe. Quer dizer, aí a dificuldade de se esperar uma solução e uma seriedade na investigação é muito maior ainda. Eu concordo plenamente com você. E concordo quase sempre com a Luna também. A política repressiva ela adere ao resto das políticas do governo. Quer dizer, ela é necessária para uma política de extermínio de direitos, de massacre econômico, massacre social. Ela é necessária. Deixa eu só passar rapidinho aqui, ó. Ângela Sadoc, Luna é realmente carismática e simpática e nos traz esperança. Isel Pinheiro, a Luna é a nossa Greta. Por aí vai. A Luna aqui faz um sucesso danado, agora vai ter a Duda e a Vitória para dividir também. Raquel, essa consciência é um frescor para o nosso atual momento histórico. Vamos continuar aí. Ô, Vitória, eu quero te passar esse dado de 8% de homicídio e lembrar que o fascismo, quando surgiu na Europa, na década de 30, ele corria atrás das minorias, né? O fascismo, o nazismo, ele foi atrás das minorias. E o descaso que o governo tem com o massacre das minorias no Brasil, vejam bem, eu quero lembrar a coisa que a gente ainda não comentou e vou jogar no colo da Vitória. Houve, no final de semana, o assassinato de duas lideranças indígenas. E o ministro da Justiça, até agora, não deu um pio, não falou nada a respeito. Ele recebeu lá a escultura com balas, com a sua face, deu aquela entrevista, como a Luna pontuou muito bem hoje,
uma entrevista arrogante, é o tipo do sujeito vazio, sem o menor conteúdo. Quanto mais sem conteúdo, mais raivoso e arrogante ele precisa ser, né? E o Sérgio Moro, como disse o jornalista Kennedy Alencar e o jornalista Reinaldo Azevedo, que não tem nada de esquerdistas, muito pelo contrário, ele é muito mais perigoso para a democracia hoje do que esses ministros aí que só falam besteira do governo Bolsonaro. Vitória, a bola está contigo, querida. Pode falar, Vitória. Está aberto o seu microfone. Travou. Eu não escutei o que você falou. Mas eu acho que é sobre as indígenas, não é isso? Então, acho que é como que está, né? É como se nós tivéssemos nós não temos nenhuma importância para eles, né? Então, assim, que eles não sabem. Também foi um caso que, quando assassinaram ela, antes disso, ela não foi nem avisada, sabe? Ou seja, eles acham que é tão insignificante, né? As minorias, os negros, LGBTs, que não precisa nem avisar que o que você está fazendo errado, você tem que chegar lá e matar, porque é só mais um, né? E aí a gente segue existindo, porque realmente é muito duro para a gente, né? Acho que para a comunidade indígena, para mim, que sou mulher, que sou negra, que moro na periferia, é muito difícil, né? É isso. Mas uma coisa que eu queria comentar é sobre a desmilitarização da polícia militar, né? Porque uma pessoa comentou, mas sumiu aqui. Nós não defendemos o fim da polícia militar, nós defendemos a desmilitarização da polícia militar, porque quando você vê esses homens, quando eles estão em serviço, eles estão matando muitas vezes os seus pais, né? Eles matam os seus vizinhos, eles matam os seus conhecidos, a mando de um Estado que acha que tem que matar a população pobre, a não ser, a gente só não mata se ele estiver do nosso lado para matar o mesmo deles, sabe? Então, é um absurdo o que acontece e como que a justiça, né, que essas pessoas que estão representando a nossa justiça hoje, o nosso governo, nos tratam. Não, beleza, Vitória. Olha só, o seu som voltou a oscilar um pouco. Em algum momento ficou ruim, depois ficou bom, depois ficou ruim de novo. Eu entendo tanto de tecnologia que eu virei advogado. Então, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas se você puder falar se movimentando o mínimo possível, ou colocar o fone de ouvido, se você tiver um fone com microfone, talvez melhore. Vamos fazer isso. Engraçado que antes de entrar no ar, a gente fez o teste e seu som estava bom. Mas vamos lá, Luna. Passo a bola para você pilotar isso. Agora. Melhorou bem. Eu acho que melhorou bem. Não, eu tava pensando aqui em algumas coisas que a gente também não comentou, que acho que é fundamental. Primeiro, essa escalada de aumento de violência contra os movimentos sociais. E aí eu incluo o movimento indígena, então lideranças indígenas sendo assassinadas todas as semanas, o MTST, o MST, prisões no movimento de moradia. Acho que a gente tem vivido um estado que não é normal, né? E acho que quando a gente fala que o Moro não é bom para a democracia, porque ele não porque assim a polícia, o Estado, o poder judiciário deveria ser um braço, né, do Estado, deveria ter uma democracia de tratar todos iguais perante a lei, com condições de igualdade e tudo mais, e que com ampla defesa, com contraditório, mas não existe essa imparcialidade, porque o Estado ele está dominado pelas elites. Então, por que tem uma coisa que de fato a gente está discutindo? Porque o Moro hoje ele falou uma coisa também que é muito interessante, que hoje a população não acredita, porque teve um dado de que
a maioria da parte da população acha que o governo não tem combatido a corrupção. E aí o Moro, espertamente, ou enfim, né, com a intenção de se sair dessa, disse que a população entende isso porque algumas pessoas que foram presas hoje estão soltas, referindo-se ao caso do Lula. E aí, o que ele quer dizer com isso? Que a população enxerga que não tem combate à corrupção quando o Lula é solto, mas, ao mesmo tempo, a população acredita que a prisão do Lula foi injusta. Então, o que a gente está discutindo aqui? São projetos e visões de país. A população não enxerga mais, e pelo menos enxerga, né, no Lula, nos governos do PT, uma melhora das condições de vida, enxerga um governo, um Estado que estava olhando isso. E aí, quando o Sérgio Moro tenta se esquivar disso, na verdade, ele está querendo dizer que, por acaso, as pessoas acham que, na verdade, o Lula é isso, um corrupto, etc. Só que o que a gente tem que entender? Que esse Estado que ele defende é um Estado que busca não só uma implementação de uma política das elites, como também uma política que precisa dessa repressão, assim. Então, é tudo muito a ver. Acho que esse combate, o Estado, né, o racismo estrutural, esse olhar de classe que a gente está vivendo, isso tudo é de um Estado que tem um lado. E acho que é isso que a gente combate, de ter um Estado que garanta, na verdade, para a maior parte da população que mais precisa dela, condições de vida. Então, acho que essa escalada de aumento de criminalidade, do ódio, de tudo mais, tem tudo a ver com esse projeto neofascista, né, que a gente precisa começar a dar nome aos bois, que é de sufocamento da população. E isso vai começar a ser cada vez mais radicalizado, e por isso que a figura do Lula é tão perseguida, por isso que hoje a polarização ela é inerente a essa sociedade, e Lula é perseguido. Não é por causa do Lula em si, enquanto pessoa, mas é das ideias que ele representa. Por isso que quem o Bolsonaro precisa atacar são os estudantes que resistem ao projeto, são os movimentos sociais, são todos aqueles que são vozes contra esse governo. Então, a mídia alternativa, as feministas, tudo isso que ele precisa seguir. Isso eu queria comentar também dessa escalada do aumento da criminalização dos movimentos sociais. Não, foi ótimo, Luna. Deixa eu passar de novo aqui, que eu já vou passar para a Duda. A Josi Negreiro, só um esclarecimento. Quando eu falei em colégio militar do Exército, é porque temos também um colégio da Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, com as mesmas diretrizes do militarismo. Zé Ninguém, a militarização das PMs nos 26 estados e a uniformidade do regime militar são necessários para a defesa da soberania nacional e da indivisibilidade territorial contra estrangeiros. Walter Rodney. Somente os jovens transformam o mundo. Beth Guil de Brasília. Obrigada, Luna. Me sinto assim mesmo. Sou da geração de luta nas ruas. Não recebi dos meus pais. Lutei, inclusive, contra eles. Mas repasso com prazer para vocês o bastão. Tamo junto, com certeza. Beth, a Luna não aceita o bastão, não. Tenho certeza. Ela quer você junto. Você tem que estar junto conosco aqui. Né, Luna, né, Duda, né, Vitória? Zé Ninguém. Só o contingente da PM de São Paulo é maior que o da Marinha e da Aeronáutica juntos. Eu não conhecia esse dado. Impressionante mesmo. Marina Ruth, boa noite, queridos companheiros. Zé Ninguém, as PMs são forças reservas e auxiliares do Exército. Eduardo Santos está dando uma dica, uma sugestão de um historiador para a gente entrevistar. Muito obrigado pela dica, Eduardo. Se puder, mande nos nossos e-mails que estão aí abaixo da página, por favor, o contato do professor Jones Manuel. Zé Ninguém, enfim, quem assegura a defesa da soberania nacional são os contingentes massivos das PMs. Poder da empatia. Comentem sobre indígenas, a Greta, a Amazônia. A gente está comentando agora poder da empatia. Obrigado. Bom, vamos seguir aqui. Duda, eu queria trazer para você, além desses comentários da Luna, o que você achou, o que você acha dessa questão do aumento da repressão aos movimentos sociais, como a Luna colocou, aos indígenas, sem nenhuma manifestação contrária do governo, né? Você vê que, voltando à conversa de Paraisópolis, ao tema Paraisópolis, que a Vitória abordou na sua primeira participação, o Dória demorou quase uma semana para falar em punição ou em afastamento dos policiais. A primeira reação dele foi aquela que provavelmente a primeira pesquisa que ele tinha indicou para ele responder, né? Ele dizia que era uma política de Estado, de segurança, que ele não iria modificar. Quer dizer, o Dória
é o fim da picada, né? Os governadores do Rio e de São Paulo realmente são lamentáveis. Ô, Duda, o que você tem a comentar sobre esse aumento da repressão aos movimentos sociais, por favor? E além de uma das coisas que eu queria comentar é que além de ter um aumento da repressão aos movimentos sociais, justamente porque, assim como o aluno comentou, eles são os que mais fazem frente e resistência às medidas do governo Bolsonaro e até mesmo do governo Dória, tem uma tentativa do governo de se colocar em posição de vítima. Igual naquele vídeo que o Bolsonaro publicou no Twitter das hienas em volta dele, que tinha uma hiena que atacavam o Bolsonaro, né, que era um leãozinho. Tinha a OAB, tinha o movimento feminista, o movimento LGBT, e isso é um absurdo, assim, eles se colocar em uma posição de vitimização, enfim, como se realmente ele invertesse isso, como se ele não atacasse os movimentos sociais, mas que ele fosse atacado por eles, dizendo que a gente vive constantes derrubadas de direitos e, enfim, a própria guerra aos estudantes que foi declarada desde o começo do ano, os cortes à educação, até mesmo se vê isso em nível municipal, estadual, um grande alinhamento do Estado com esse projeto neoliberal e de cortes de direitos e ataque aos movimentos sociais. Uma tentativa de desmobilização e até mesmo de, enfim, transformar esses ambientes em que nascem esses movimentos sociais. Igual eu falei do movimento estudantil. O próprio projeto Futurice, que tenta privatizar a Universidade Federal, os IFES, é um absurdo. A tentativa de desmontar o tripé universitário, que é o que transforma realmente a formação das pessoas que se encontram hoje dentro das universidades. Sim, ter cultura, ter ensino, ter pesquisa, ter extensão, isso torna as pessoas mais humanas também. Isso faz com que elas sejam pessoas mais qualificadas, são realmente cidadãos, e não só uma pessoa para o mercado de trabalho, não só mão de obra. Então, esse modelo neoliberal, ele não combina com os movimentos sociais. Ele não combina, porque os movimentos sociais tentam, em certa medida, garantir direitos e até mesmo criar novos direitos. E enquanto, né, por consequência, o capitalismo em si, ele vive da desigualdade social. E Maravilha. Isso aí, Duda. Eu quero passar para a Vitória, Luna, e para você também. Eu só quero dizer a vocês o seguinte, que infelizmente faltam assim uns 10 minutos para a gente encerrar. E eu quero passar para a Vitória com um acréscimo de problema aí, Vitória. A esquerda, historicamente no Brasil, na minha visão, nós que somos de esquerda, a maioria do nosso público também, a gente sempre ofereceu como solução para a questão da segurança pública a transformação social. Só que a sociedade brasileira, de uns tempos para cá, ela quer uma resposta de curto prazo, imediata. Eu acho que todos nós, a gente que faz parte dos movimentos de esquerda, a gente que faz parte ou não de partidos políticos de esquerda, a gente que é de esquerda, a gente tem que debater e construir uma proposta de solução de curto prazo também, não só a questão social. Então, eu queria te perguntar, Vitória, e depois eu queria o comentário da Luna e da Duda também, além de tudo que vocês quiserem comentar a respeito do tema, sobre o que vocês acham que a esquerda deveria propor. Que tal a gente passar a discutir, como teve muito pouco na última eleição, mas alguns candidatos levantaram essa bola, a desmilitarização da polícia? Por que a gente não começa por né? Vamos debater segurança pública com mais profundidade, pensando no dia a dia da população. A população hoje precisa de resposta no seu dia a dia, tanto no campo econômico, que eu acho que é onde a esquerda pode ganhar muito, mas a gente tem que responder também ao dia a dia da segurança das pessoas. Vitória, não te deixei em bons lençóis, não, hein? Mas vamos lá, confio em você. Então, eu acho que é importante a gente trazer uns dados aqui, né, do Atlas da Violência de 2019,
que traz informação de 2017, né? Ele traz que o Estatuto do Desarmamento, ele poupou vidas, né? Então, antes do Estatuto do Desarmamento, tinha uma taxa de crescimento de homicídio de 5,44 no ano. E após, né, o Estatuto do Desarmamento, tem um índice de 0,85% no ano, né, a taxa de crescimento do homicídio. Então, a gente está vendo que armar a população não é a solução para ter segurança, né? Por mais que as pessoas tenham uma sensação maior de segurança, mas que elas não vão estar seguras. Eu acho que também é importante, sim, a gente pensar sobre a desmilitarização da polícia, porque hoje a gente for pensar na fala do governador, né, do Dória, quando aconteceu o massacre lá em Paraisópolis, ele traz que, no primeiro momento, ele falou que não, que a polícia vai continuar agindo da mesma forma, e ele falou que vai continuar agindo mesmo porque São Paulo é o estado que tem o menor índice de violência e tal. Só que tem o menor índice de violência para quem? Sabe? Aliás, São Paulo é a cidade considerada mais segura, né? Mas é considerada segura para quem? Né? Para o morador da periferia não é. Para o negro, pobre não é. Né? Então, eu acho que a gente precisa sim discutir a desmilitarização, porque é uma forma de que a gente tenta tratar esse assunto mais perto da população, sabe? Porque hoje as pessoas elas não se sentem protegidas com os policiais, né? Eles veem os policiais não como uma forma de proteção, como que está aqui para me dar uma segurança, mas veem como uma forma de repressão, de um inimigo, e que não deveria ser visto assim. Eu acredito também que é muitas vezes por conta do abuso, né? Que o Estado dá esse poder, né, para o policial. Maravilha, Vitória. Luna, está contigo, por favor. Não, acho que, primeiro, a esquerda tem um pouco uma falha de cuidar e debater esse tema. Mas é uma falha que tem a ver com uma concepção de mundo, eu acredito eu. Acho que a esquerda não vê a segurança pública como um setor separado do resto do desenvolvimento da sociedade. Então, por isso que muitas vezes a solução que a gente dá para diminuir a violência, por exemplo, o combate à violência, é por meio da educação, é por meio dos espaços de cultura e lazer, é por meio do desenvolvimento, da inclusão, de uma democracia de fato. Isso é um problema bom, né, no caso. Eu acho que a esquerda ela olha a segurança pública no seu mais amplo leque de possibilidades. Mas eu acho, como o Edu colocou, como a Vitória está colocando também, que a gente precisa dar soluções práticas, debater segurança pública também dentro do tema. Então, eu acho que a desmilitarização da PM é uma bandeira muito importante. Isso significa que a polícia militar vai ter uma outra concepção, porque não vai ter uma concepção de exército militarizada, de combate ao inimigo, vai ter uma outra concepção de se colocar frente a esse debate. Acho que, por exemplo, a descriminalização das drogas também é um tema que a gente precisa entrar mais, que a gente precisa debater, é um tabu na nossa sociedade, a gente precisa discutir o que significa descriminalizar as drogas e combater também o tráfico, o crime organizado, acho que isso é fundamental. Acho que tem outras políticas também que acabam sendo tratadas como temas de segurança, mas, na verdade, são temas que deveriam estar em outras áreas. Então, por exemplo, a questão do aborto é um tema que, para mim, deveria estar associado à saúde pública, não é um tema penal, que o nosso Código Penal deveria tratar. Então, acho que tem muitos temas que eles acabam sendo jogados para o debate de segurança pública, porque não existe uma análise mais ampla do que significa. Por exemplo, a gente precisa discutir o que é o encarceramento em massa, o que é a privatização das prisões e como muitas empresas ganham dinheiro com gente presa. Quantos dos casos que estão presos são investigados? É um negócio assustador se a gente for analisar os dados de quantas pessoas estão presas e não foram julgadas. Então, elas estão lá,
estão cumprindo uma pena que ainda não teve o processo delas concluído. Então, para quem que serve essas pessoas estarem presas? Vocês acham mesmo que essas pessoas vão voltar a viver em normalidade na sociedade? Ou isso vai ajudar muito mais a pessoa, na verdade, por causa das condições das prisões, etc., a ter que se associar ao crime organizado? Então, é um debate muito sério, assim, esse da segurança pública. Eu acho que a esquerda precisa adentrar tema por tema, ter propostas para isso, porque a gente também defende a segurança. Então, a direita joga para a gente, né? Bandido bom é bandido morto, leva o bandido para casa para cuidar. Não tem nada disso. A gente quer que as pessoas estejam seguras nas ruas, caminhando, andando, principalmente nós mulheres. Queremos caminhar tranquilamente pelas ruas. A gente não quer caminhar achando que a cada esquina a gente pode ter, além de um assalto, um estupro. A gente não quer caminhar e ter esses problemas. Então, assim, a juventude negra também, como é colocada, acho que a Vitória pode colocar, quando está nos espaços, como que é olhada, como as pessoas colocam. Então, a gente quer combater a segurança pública no amplo viés, mas a gente também precisa ter propostas práticas de cada tema. Eu defendo muito que a gente fale sobre isso. Acho que a esquerda precisa formular mais sobre isso. Mas é porque a gente tem uma visão de não repressão, né? Nossa visão é da liberdade, da inclusão, da democracia. A gente quer menos repressão. Por isso que, às vezes, a gente coloca outros elementos nesse debate, que eu acho que são tão importantes quanto, e faz essa análise mais ampla da sociedade. Assim. Então, queria trazer isso. Acho que a gente precisa debater cada vez mais e mostrar que existe alternativa, além dessa cultura da violência, do ódio, da arma, da bala e, enfim, do extermínio. Ô, Luna, cada dia que eu te ouço, eu te admiro mais. Eu acho que foi perfeito o seu comentário. A gente tem que trazer outros temas. A descriminalização das drogas tem que ser debatido, é fundamental, porque a maioria das pessoas que hoje são presas são aqueles pequenos traficantes, o aviãozinho da comunidade, o aviãozinho dos morros do Rio de Janeiro. Você falou no dado, 40% das pessoas que hoje estão encarceradas não foram julgadas. 40% de uma massa de quase 800 mil brasileiros não foram julgados e estão servindo como alimento dos exércitos da criminalidade, como você muito bem colocou. A questão do aborto, que gera uma máfia ilegal, né, das clínicas clandestinas de aborto, tudo isso, tudo que é ilegal, precisa ser debatido. E eu joguei uma pegadinha que a aluna foi nela. Não, chegou no ponto. Quando eu falo que a esquerda não apresenta uma proposta de política de segurança para o seu dia a dia, as pessoas e nós mesmos temos esse cacuete errado de dizer, poxa, mas nós de esquerda temos que apresentar. Mas a direita nunca apresentou, porque isso que ela apresenta não é política de segurança, é política de matança, de extermínio. Então, a gente também tem que, quando vier com um colega teu, um colega meu de direita, mas vocês nunca propuseram nada de segurança, não sei o quê. Vocês também não. O que vocês estão apresentando é uma piada, né? Piada de péssimo gosto, porque gente está morrendo por causa disso. Então, deixa eu só ler aqui, porque o Zé Ninguém, um ouvinte nosso aqui, que está assistindo a gente, ficou danado aqui comigo. E eu vou ler aqui, ó. Josi Negreiro, se andarem por esse interior do Brasil, verão como está a mente do povo. O que aconteceu no Rio, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, apenas uma amostra. A direita dominou pela mídia corporativa, dona absoluta da audiência. O Zé Ninguém, desmilitarização é um grave equívoco político. Será o caminho da fragmentação do país. A Josi, domínio da mídia corporativa, eu já li. Aí o Zé Ninguém, é preciso entender e constitucionalizar as normas e procedimentos militares, mas não desmilitarizar. Isso é a espinha dorsal da nação. Se não houver regime militar, haverá autonomia de tropas armadas paramilitares nas mãos dos governadores. Quer dizer, é o que há hoje no Rio de Janeiro. Milícia! A milícia no Rio de Janeiro domina áreas enormes hoje na minha região aqui do Rio de Janeiro, infelizmente. Então, ter polícia militar hoje não significa que não haverá paramilitares ou milícia. Gabriel Beré Mota, aluna é demais, sou fã dela. E por aí vai. Duda, que bom que você voltou. Eu não sei se você ouviu agora até o final. Eu queria que você fizesse um último comentário a respeito, e a Vitória, se quiser fazer um pitaco breve, que a gente, infelizmente, vai ter que encerrar, que aí depois eu passo para um abraço geral aí de vocês. Duda, por favor.
Não, é só uma coisa que eu queria comentar sobre a desmilitarização, que foi quando infelizmente caiu aqui. O Lindbergh Faria, ele tem um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 51, e é realmente sobre a desmilitarização da polícia militar. E também queria frisar a diferença entre desmilitarização e desarmamento, né? Que a desmilitarização é realmente romper com essa lógica e com esse treinamento militar, com essa formação militar, enquanto desarmar é realmente tirar as armas. Ou seja, não é um desaparelhamento também completo da polícia militar, mas é sim uma nova formação para ela. E eu acho muito interessante esse projeto. Enfim, quem quiser pesquisar sobre, eu recomendo. Maravilha, Duda. Vitória, você quer dar um pitaco a respeito? Não, acho que é isso. Eu concordo demais com as colocações da Luna e A Duda. Da Duda. Não, acho que é isso. Acho que a gente tem mesmo, sabe, essa dificuldade. Quando, Edu, você fez a pergunta, eu fiquei pensando também. A gente tem essa dificuldade porque a gente tem outra linha, sabe? A gente acredita mesmo que é só pela educação. E a educação é a base, né, para tudo. A educação, mas não só a educação sozinha. Tem que ter lazer, tem que ter saneamento básico, tem que ter saúde, tem que ter emprego, né? E aí esse governo, ele só fala só de armar as pessoas, esse governo que está aí, mas e cadê o emprego, né? Cadê o lazer? Cadê a educação? Não tem. Não, certamente. O Estado só aparece nas comunidades, nos morros aqui do Rio de Janeiro, com a polícia, né? A única forma que o Estado aparece para essas populações é com a repressão. Não é com nada disso que vocês muito bem apontaram. Meninas maravilhosas, infelizmente chegamos na hora. Eu quero que vocês, cada uma, ocupe aí um tempinho para mandar um abraço, um beijo para todo mundo. Por favor, com quem eu começo? Com a Duda, começo com a Duda. Vai lá, Duda. Eu queria agradecer de novo por você ter aberto esse espaço para a gente. Queria agradecer a Luna e queria agradecer a todos os militantes do MPJ em Disparada, com quem eu tenho o prazer de militar juntos todos os dias. Eu acho que é isso. E mandar um abraço para Ribeirão Preto de novo. Maravilha, Duda. Vitória, por favor. Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar dialogando com vocês sobre segurança pública. Eu já falei, acho que é um tema muito importante, acho que a gente tem que estar sempre discutindo. E agradecer a Luna pelo convite, agradecer você, Edu, por esse espaço, que eu acho muito importante. E mandar um abraço para todo mundo que está nos escutando e está nos acompanhando. Eu acho que isso é muito importante também para o nosso coletivo MPJ em Disparada, né? Está sempre dando combustível para a gente. E é isso, também mandar um beijo pro pessoal de São Vicente. É isso. Maravilha. Luna, por favor, a bola está contigo e faz a propaganda do seu canal. A Luna tem um canal maravilhoso no YouTube, Chutando a Porta. Só o nome, eu adoro o nome. A gente tem que chutar a porta desses protofascistas aí. E faz a propaganda do MPJ em Disparada, por favor, Luna. Bom, o Edu já falou do nosso canal, que é o Chutando a Porta, que é justamente uma iniciativa da gente conseguir debater diversos temas da política de uma maneira mais jovial, com a língua da juventude, mas também uma maneira da gente explicar o que está rolando, porque eu acho que existem muitas coisas, existe muita cortina de fumaça, é difícil entender o que esse governo quer, para onde a gente está caminhando, e acho que a gente vai tentando tratar os temas desse jeito. Então, quem puder se inscrever no canal, deixa lá o like, se inscreve, é muito importante para a gente. Chama Chutando a Porta, no canal no YouTube. E aí queria falar do MPJ em Disparada, que é o Movimento Popular de Juventude em Disparada, que é um coletivo político de juventude. A gente está nas universidades, no movimento secundarista, nas escolas, a gente também está nas comunidades, está nos bairros, então a gente tem cursinho popular, a gente tem associações de bairro, a gente está no movimento estudantil, então estamos na Uni, nos DCEs, nos CEAs, e no movimento cultural também, porque a gente entende que a gente precisa estar em todos os espaços onde a população está, onde a juventude está. Então, quem quiser conhecer o MPJ em Disparada, entra em contato nas nossas redes ou entra
em contato no meu Facebook, né, Luna Zaratini, no meu Instagram, ou no Instagram e no Facebook das meninas. É muito importante isso. E queria agradecer mais uma vez. Eu acho que é muito importante. Eu estava fazendo essa reflexão hoje de tarde, assim, que por mais que os tempos estejam difíceis, eu acho que o mais importante é a gente olhar para quem está do nosso lado, assim. E eu acho que a militância, ela dá essa esperança, ela dá essa força, porque a gente tem ao nosso lado iguais que querem transformar o mundo e que a gente não vai largar a mão disso, assim, porque senão não tem ninguém mais para defender a nossa democracia, os nossos direitos, enfim, nossos sonhos. E acho que isso que importa muito. Então, acho que não só os nossos, né, do MPJ em Disparada, eu digo a esquerda como um todo. Então, tá aqui nesse canal é uma oportunidade gigantesca. Agradecer de novo, Edu, o canal Resistentes. A gente está... É isso, a militância ela precisa acontecer em todos os espaços e a gente não pode dar nenhum passo atrás. E a gente tem que estar de cabeça erguida, defendendo o nosso país, que eu acho que o que a esquerda faz é defender o Brasil, defender nosso país, nosso povo, e acho que a gente tem uma luta longa aí pela frente e que essa resistência ela vai fazer e é feita por pessoas, assim. Então, agradecer muito às meninas, acho que as colocações foram essenciais. Agradecer de novo, Edu, agradecer a todo mundo que comentou, ao carinho, um grande abraço, um beijo para todo mundo. Espero voltar mais vezes aqui com as meninas, com mais gente. A gente tem muita coisa para falar e é isso que a gente está aqui para fazer. Então, valeu, Edu. Luna, valeu. Olha só, vou ler mais alguns aqui: Duda, Vitória, Luna, Luciano Escobar, as meninas são ótimas. Josi Negreiros, obrigadas, gurias lindas, inteligentes e conscientes do papel dos jovens na sociedade na luta por um mundo melhor. Marina Castro, que prazeroso ver jovens tão politizadas. E por aí vai, ó. Aqui é só elogio para vocês três. Olha só, Duda Hidalgo ou Hidalgo? É Hidalgo ou Hidalgo, Duda? Hidalgo. Hidalgo. Vitória Tainá, minha querida Luna Zaratini, olha, um prazer imenso, uma grande alegria. Olha como é que eu termino aqui, cheio de sorriso, apesar do mundo tão sombrio que a gente está vivendo. Vocês nos dão muita esperança. Eu quero fazer minhas as palavras da Beth de Brasília, minha querida companheira aqui que comentou. Eu também já tenho mais de meio século de vida, mas estou doido para estar junto de vocês nessa luta, porque eu tenho 2 filhos jovens e eu sempre falo, quando me bate um desânimo, eu falo sempre isso nas lives aqui. Claro que eu não sou um poço de força, de energia, de alegria 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quantas e quantas vezes bate aquela deprê ao se deparar com tanta destruição, né? Mas eu olho para os meus filhos e isso me enche de energia de novo. E olhar para vocês, contar com vocês e, mais ainda, estar junto de vocês é muito bom. É uma alegria contar com vocês. A Aluna, eu conheço há pouco tempo, mas é tão legal esse negócio da gente sentir que está do mesmo lado, a gente ter essa solidariedade entre nós, que eu já me sinto amigo da Aluna. E hoje já ganhei novas 2 amigas. Isso é muito bacana. Vitória, Duda, a Luna já sabe, o canal está à disposição de vocês. A gente está pensando em algum projeto. Hoje a gente começou a tentar pilotar isso, mas a gente vai aprender isso. A internet é bom porque a gente pode aprender fazendo. Isso é muito legal. De ter um projeto, de um espaço só para vocês, trazerem outros temas, os temas que vocês quiserem. Vamos amadurecer e construir juntos. Eu acredito na construção junto de vocês, que vocês é que dão esperança para nós. Eu quero agradecer demais. E, Luna, senti falta da sua mãe no chat hoje. Manda um grande beijo para ela, para sua família, para a família da Vitória, da Duda. Estamos à disposição, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todas e a todos que estão nos assistindo. Quem não for inscrito no canal Resistente, se inscreva. Compartilhem muito essa live. Vocês também, meninas, nas suas redes. Por favor, se inscrevam no Chutando a Porta. Eu já sou inscrito lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Um enorme beijo para vocês. Beijo.